Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei em qual horário você está assistindo. Vamos agora para a resolução da prova de cálculo numérico. Meu nome é Ruieres. Vamos para a questão. A análise da carga térmica de um determinado dispositivo emite implicou no seguinte sistema de equações lineares. Na questão 1.2 eu vou mostrar a equação. Questão 1.1. É possível garantir a convergência da solução para qualquer método iterativo a partir de uma solução qualquer? Justifique. No caso, podemos, para explicar isso, usar o método iterativo arbitrário. A matriz M vezes x elevado a k mais 1 tem que ser igual a matriz M menos a matriz A de x elevado a k mais B, um vetor B. Converge para qualquer chute inicial de x igual a zero, se for satisfeita a relação abaixo. Também podemos explicar da seguinte maneira: sabendo que o método interativo ele não tem soluções exatas. Então, sabemos que ele só tem aproximações. E se o modo da diagonal principal for igual ao somatório da linha, ou o modo do elemento da diagonal principal for igual ou maior que o somatório dos elementos da mesma linha. Vamos explicar isso melhor na questão 2.2, que eu vou resolver isso nela. Considerando a tolerância, questão 2, considerando a tolerância de 10 a menos 4 em seu cálculo, obter 3 interações sucessivas pelo método de Gauss-Seidel partindo do chute inicial nulo. Partir do chute inicial nulo é eu usar o vetor 0, 0, 0. Temos aqui a matriz. Podemos olhar que se a gente for olhar o somatório da diagonal principal aqui, não vai convergir. Olhando aqui, ó, não vai convergir porque se eu só 1.2 com 1.2 mais nessa linha aqui vai ser menor que 10. O que eu fiz? Eu mudei as linhas, botei essa linha para cima para eu garantir a convergência. Botei essa para cima, a outra também para cima, porque no caso eu joguei esse 8.2 aqui para o centro e o 9.8 vai estar no diagonal principal também, para poder garantir que o somatório da linha e o módulo do elemento da diagonal principal for maior que o somatório dos elementos da mesma linha. Isso daqui eu fiz para garantir que dê certo, que ela converja. No caso aqui, ó, 1,2 mais 3,2 dividido por 10,1 vai ser menor que 1. Isso daqui também, 1,1 mais 0 dividido por 8,2 é menor que 1. E o somatório aqui é sempre maior que o módulo disso daqui também. É sempre menor que o módulo. Logo, eu tive essa matriz aqui, multiplicado pelo meu vetor, e essa aqui é a minha solução. Vou montar as equações, no caso do método de Gauss-Seidel. Temos aqui que a equação é essa aqui, elevado a k mais 1, de 31,46 que eu estou pegando da linha aqui, de 1,2 vezes m elevado a k menos 3,2 0 elevado a k. Isso é muito bom, porque isso daqui, embaixo aqui, a gente já vai perceber que já está pegando o que eu achei em cima. Então vai aproximar a resposta para mim muito mais rápido. Ó, aqui eu botei a observação. Já muda, pois eu uso o resultado anterior, que no caso aqui eu achei o resultado de 3,1149. Aqui eu já estou usando ele, isso vai aproximar para mim muito mais rápido. E o vetor ser nulo, isso daqui. No caso aqui, a primeira interação eu tive isso daqui de 30,46. 0 menos 0, porque eu estava levando aqui, ó. Porque o vetor nulo, no caso. 0, 0 vai dar 0 aqui. Aí aqui embaixo, eu já uso em i o valor que eu achei em cima. Então já vai me aproximar muito mais rápido. E assim sucessivamente. Vou fazendo para o k igual a 1 e para o k igual a 2, que eu esqueci de colocar aqui, já vai me dando o resultado. Essa aqui foi as 3 interações que o exercício me pediu. É um exemplo bem simples também de ser feito. Qualquer coisinha pode parar para dar uma analisada. E foi a resposta que eu tive. Meu I3 é 2,197997. Meu M3 é 1,000997. Meu O é igual a 3,3. Indo para a questão 1.3. Vamos lá, ela fala: considere a mesma tolerância e resolva o sistema de decomposição LU. Decomposição LU basicamente é uma matriz A que ela pode ser dividida na matriz L e na matriz U. Para fazer isso,
A minha matriz ela vai ter que ter a diagonal principal toda com 1 e acima dela tudo 0. E minha matriz L vai ter que ser abaixo da diagonal principal, vai ter que ser toda zerada. Para fazer isso com a minha matriz, eu peguei e fiz o pivoteamento. Basicamente, para eu saber se isso é viável, eu teria que ter feito o determinante disso daqui. Mas eu já resolvi anteriormente o determinante e eu sei que ele dá diferente de 0. Aqui foi como que o pivoteamento como que eu fiz para transformar tudo que está abaixo da diagonal em 0. E para me formar minha matriz L, eu sei que minha diagonal principal é tudo 1. E isso daqui são os multiplicadores de linha. O que eu multipliquei em cima da minha matriz U para poder zerar? Aqui, pode ver que para zerar aqui e aqui, eu multipliquei por menos 8,4167 e menos 0,9167. E aqui, para zerar isso daqui, eu multipliquei por 1,1568. Logo, eu vou pegar minha matriz L e multiplicar por um vetor x. Um vetor x qualquer, que vai ser igual a b, que é o meu resultado que eu tinha aqui em cima. Aqui. Quer ver? Meu resultado que eu tinha aqui. Aí eu faço isso. Quando eu faço isso, eu vou achar que 1 vezes x1 é igual a isso daqui. Aí, a partir de x1, eu já posso achar x2 e sucessivamente x3. Agora, eu sei que o meu u vai ser igual a x, um vetor x, que é o meu m0 que eu realmente quero descobrir, que é igual ao meu vetor x traço em cima, que foi o que eu acabei de descobrir aqui, ó. Aqui. Então, na hora que eu jogo aqui, agora eu faço ao contrário. Porque eu já vou ter o meu O direto, pego aqui, depois eu vou ter meu M e depois vou ter meu I. Você pode reparar que desse jeito aqui ficou com uma resposta. Olha, repare as respostas aqui, que você vai ver que de uma vez só e de uma maneira eu acho que mais simples. Apesar de ter um conhecimento, um maior conhecimento, de uma maneira mais simples eu cheguei no mesmo resultado que eu tive que fazer 3 interações aqui em cima. Quer ver? Olha só. 3,3 aqui me deu 3,299. Praticamente a mesma resposta. Provavelmente aqui está mais preciso que em cima, porque aqui eu fiquei trabalhando com casas a mais. Então achei que esse segundo método foi mais prático. Questão 2.1. Mostra que a função possui pelo menos uma raiz e essa é única no intervalo de 1 a 5. Temos aqui nossa função mostrando que ela há uma raiz no intervalo de 1 a 5. O f de A vezes f de B tem que ser menor do que zero. Logo temos aqui o f de A e o f de B, sabemos que é menor do que zero. Então há uma raiz. Vamos agora garantir a unicidade através da derivada de D. Fiz a derivada da função D aqui. Para isso acontecer, o f de 1 e o f de 5 devem ter o mesmo sinal. Quando eu fiz o f de 1 e o f de 5, o sinal foi oposto, então eu não consigo provar nada. Se fosse iguais, eu já teria provado, então vamos continuar. Restringindo mais o intervalo e achando o zero da derivada. Eu achei o zero da derivada, achei o t' e o t2'. O meu t2' deu sinal negativo, então ele não está dentro daquele intervalo lá, então eu vou utilizar o t'. Logo, minha função é de 1 até 1,7542 é negativa, e 1,7542 até 5 é positiva. Então, pelo teorema do valor intermediário, o f de 1 vezes f de 1,7542 deve ser menor do que zero, para ter raiz. Quando eu faço o f de 1 e o f de 1,7542, eu estou vendo que não é menor do que zero. Então, nesse intervalo aqui não tem raiz. Logo, a raiz deve ser na parte positiva, portanto, novamente fazer o teste da derivada com a parte positiva. Na hora que eu faço o f de 1,7542 e o f de 5, eles têm o mesmo sinal. Apesar que foi zero, mas é o mesmo sinal aqui. Então há uma raiz e ela é única. Questão 2.2. Considerando a tolerância 10 a menos 4 seus cálculos, obtenha a raiz da função no intervalo estabelecido anteriormente pelo método secante, iniciando a análise a partir da segunda semana. Inclua a análise de erro em seus cálculos. Vamos lá. Da questão anterior, eu peguei e reduzi o intervalo aqui para ter um número pequeno de interações, provando que a raiz f de A vezes f de B tem que ser menor que zero, f de A e f de B realmente vai dar menor que zero. Aqui meu d de x0 e meu x1. Isso daqui é para mim calcular o erro. Já calculei o erro disso daqui. Da fórmula temos, se k for igual a 1, x2 é igual a x1 menos d de x1 vezes x0 menos x1, dividido por d de x0 menos d de x1. E sucessivamente vai aumentando o k.
Eu vou explicar o primeiro aqui porque o processo é sempre repetitivo. x1 é 3,5, menos d de x1 é 14,5708, menos x0 menos x1. Isso aqui, d de x0 é 12,7667, menos 14,5708. Me deu esse x2 e o d de x2 isso daqui. Eu calculei o erro aqui, me dando isso daqui de erro. Vamos lá, agora que temos x2, vira aqui, fica d de x2, fica x1 menos x2, d de x1 menos d de x2, e assim sucessivamente. Vindo aqui já para frente, muito pela questão do tempo, dando uma adiantada, vou falar o que eu mais me enrolei aqui. O que eu mais me enrolei é porque são números muito quebrados, então você acaba ficando com a cabeça pesada, apesar de ser um método bem falso, você acaba se enrolando. Vindo aqui para o final, eu achei que meu x6 é igual a 3,028 e o d de x6 é menos 0,0045, que é o erro estimado que me pediu. Aqui o erro foi... Vindo aqui para o x6, eu achei que o x6 é igual a 3,0028. O d de x6 é menos 0,00045. É a tolerância que foi pedida no exercício. E o erro de 0,001. 2.3. Repita os cálculos nas mesmas condições da linha anterior, mas utilizando o método regula falso. Considere uma tolerância de 10 a menos 4 e mostre o erro percentual estimado em cada iteração. Temos aqui a fórmula de regula falso aqui. X é igual a vezes f de b menos b vezes f de a. F de b menos f de a. Se f de b vezes f de x for menor ou igual a zero, então a recebe x. Se não, b recebe x. Resumindo, se o a aqui for negativo, se o x aqui for negativo, o a recebe x. Usei os mesmos intervalos anteriores, até para diminuir também o número de interações. F de A, B, F de B. Aí vamos fazer aqui, ó, x é igual a vezes f de b menos b vezes f de a, sobre f de b menos f de a. Me deu que o x1 tem esse resultado e o f de x1 isso daqui. Como deu um sinal negativo aqui, respeitando isso daqui, mas basicamente porque esse sinal é negativo, que é a mesma coisa, o a recebe o valor de x1. E o novo intervalo passa a ser esse daqui. E vai fazendo assim sucessivamente. Aqui depois, aqui eu calculei o erro, x2 menos x1 dividido por x2 vai me dar isso daqui de erro. E vou continuando fazendo. É basicamente tudo a mesma coisa, até o final. Quando eu chego aqui embaixo, aqui, ó, o meu x9 é o resultado que eu espero. Porque já foi x9 é 3,028 e o f de x9 já é menos 0,0004. E então, o que acontece? E o meu erro foi isso daqui. Então, o que acontece? Analisando os dois métodos em si, o método de regula false ele teve mais interações, o que se eu fosse programar uma função difícil poderia comer um tempo maior no meu processamento. Eu não cheguei a programar nenhum dos dois métodos, mas são métodos fáceis, mas por ser número quebrados aqui, eu acabo manualmente perdendo a precisão e o tempo que eu gasto para ficar escrevendo isso daqui, talvez se pudesse programar, seria mais rápido de resolver o problema programando do que eu fazendo isso daqui na mão. Então, eu não cheguei a programar isso daqui porque a número 3 está pedindo alguns métodos e pediu fazendo na mão isso daqui. Indo agora para a questão 3, está pedindo para fazer a questão número 1 pelo método de Gauss. Vamos lá, temos aqui um programinha. Aqui eu já deixei comentado, função para definir a ordem do vetor da matriz para a ordem não ser fixa. Pedindo aqui a ordem da matriz. Aqui está pedindo para você digitar o elemento j. Aqui qual é o valor para o elemento j. É um programinha bem fácil, digamos assim. Não tem muita dificuldade, às vezes os erros que cometemos aqui são mais erros por falta de prática na questão da digitação. Aqui eu tenho uma funçãozinha para capturar o tempo, call CPU time start. Start é o que eu tive para capturar o tempo inicial dela, para poder calcular no final. Aqui é o método de Gauss, que nós conhecemos, bem fácil e bem fácil de interpretar. Aqui, essa partezinha aqui, eu escalono a matriz para achar as respostas, que é de baixo para cima, né?
e aqui eu finalizo o tempo. E aqui eu calculo o tempo, e aqui eu escrevo eles, e aqui os valores de IMO. Eu vou executar a função, que eu acho que é mais vantajoso para a gente. Vou inserir os valores aqui do nosso exercício, matriz de ordem 3. Voltando aqui já com a matriz preenchida, eu preenchi ela aqui, mandei escrever ela para ver se realmente escrevi certo, vetor B. Aqui o número de interações foi de 9 interações que eu precisei para resolver isso, nesse exercício específico. E o tempo foi de 4 vezes 10 a menos 6, é um tempo muito pequeno. E temos aqui as nossas respostas. É um tempo muito pequeno, bastante interessante, mas lembrando, né, esse aqui é um tempo de uma matriz 3x3. Se fosse uma matriz que teríamos na prática aí de 10.000 por 10.000, esse tempo seria muito maior. Então temos sempre que procurar o melhor método. Agora indo já para a questão 2, nos pediu duas soluções do problema 2, pelo método de Newton e outro pelo método da abscissão. Aqui mais da abscissão, mas vamos começar por Newton. Temos aqui o método de Newton. Newton pede o valor inicial x0 e o erro desejado e o número máximo de interações. Aqui nós estamos calculando o método de Newton, x recebendo, isso daqui, x menos fx0 sobre fl de x0. Vou explicar isso mais à frente na 3.3 também. A mesma função para receber o tempo. E aqui o do while. Pegando sempre o valor absoluto de x menos x0 tem que ser maior que t, ou o valor absoluto de f de x0 tem que ser maior que t. E o c tem que ser sempre menor ou igual a c. Aqui um contadorzinho, sempre menor ou igual a n. Aqui um contadorzinho, se c é maior que n, ultrapassou o limite máximo de interações. Aqui, se não, a raiz vai escrever o número de interações. Aqui o final da nossa função, calculando o tempo igual à questão anterior. Aqui a função que rege o meu problema. E aqui a função para calcular a derivada no ponto. Essa função aqui calculando a derivada no ponto foi uma função sugerida pelo professor. Vamos executar que vai ser mais proveitoso. Vamos lá, o valor inicial de x0 eu vou botar 5. O erro desejado eu vou botar de ponto 0,001. O número máximo de interações eu vou botar 25. Depois eu vou usar a mesma coisa para a abscissão. Temos aqui a raiz 3.038, mais um monte de casos aqui. O número de interações que foi 5 e o tempo que foi 1,1 vezes 10 a menos 4. Vamos comparar agora com o método da abscissão. Temos aqui o método da abscissão, ele perde os extremos no intervalo, AB, o valor de tolerância e o número máximo de interações, igual ao de Newton. A mesma função CPU time. Aqui eu estou vendo olhando se a raiz. Aqui é quase a mesma coisa. O absoluto entre B e menos A tem que ser maior que T, ou o absoluto de FC tem que ser, F de C tem que ser maior que T. E C tem que ser sempre menor ou igual a N. Aqui é o que rege a abscissão. É simples isso daqui. Então eu vou adiantando por causa do tempo. Se quiser parar para dar uma olhada, mas é algo bem simples. Aqui temos mais essa função aqui, a mesma função que rege o nosso problema. E aqui o tempo novamente. Eu vou executar usando os mesmos parâmetros anteriores. O intervalo eu vou botar de 1 até 5. O valor de tolerância eu vou botar de 0.0001, igual anteriormente. E o número máximo de interações eu vou botar 25. Como vocês podem reparar, a raiz foi a mesma encontrada. Praticamente a mesma, né? Porque esse daqui tem mais zeros aqui, mas o número de interações foi muito maior e o tempo é um tempo consideravelmente maior. Então, se tivéssemos um problema bem mais complicado, já deu para perceber que o método aqui da abscissão seria melhor do que o método de Newton. Seria pior do que o método de Newton, porque o método de Newton é mais rápido, com um número menor de interações, o que nos comeria menos memória. Então, já acabei de deixar aqui minha opinião da questão 3.3, o que seria o método melhor. E na questão 3.3 também nos pede para botar uma função. Eu botei uma função aqui e falando para por que esse método é melhor. Se formos olhar, o método de Newton é melhor porque
ele vai sempre trabalhar com a tangente da fórmula. A gente tem que y menos f de x0 é igual a f' de x0 vezes x menos x0. Então ele vai estar sempre procurando se aproximar da nossa raiz por uma reta tangente, o que dá uma condição bem mais rápida e mais prática de chegar a essa raiz. Fazendo uma análise técnica aqui bem rápida, muitas pessoas já me perguntaram o porquê de eu comentar muito assim os meus códigos. Basicamente, isso se dá devido a uma boa prática de programação, porque eu estou fazendo esse código hoje. Pode ser que daqui 10 anos eu precise dele, e se eu bater o olho nele de imediato, eu não vou saber o que eu escrevi hoje. Então, você comentar o seu código é uma boa prática de programação até para o futuro, se você precisar, você já ter uma noção do que cada parte do seu código é responsável por realizar. Então, é isso. Muito obrigado pela atenção e tenha um bom dia, boa noite.